Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Klabin, que reportaram resultados recentemente, informando uma queda de 88% no lucro contra o mesmo período do ano passado, resultado do terceiro trimestre de 2023. Então eu sei que muitos investidores ficaram preocupados. Será que deu ruim para a Klabin? Será que é a hora de vender as ações? Então vem comigo no vídeo até o final, pois eu vou fazer aqui a análise da empresa e vou deixar aqui a minha opinião se vale a pena ou se não vale a pena investir em Klabin. Então se você tem interesse nesse conteúdo, chega forte aí no like para dar uma força aqui pro Raiz, para a gente continuar crescendo e bater logo os 10 mil inscritos, beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Olhando aqui para a Klabin, eu estou gravando esse vídeo no dia 31/10, tá? Finalizando aí o mês de outubro. Se a gente pegar no ano, ela está subindo 7,23%, então é uma alta, né? E nos últimos 12 meses praticamente não saiu do lugar. Deixa aqui para mim nos comentários, tá? Se você investe em Klabin, o que você acha da empresa. A Klabin, se você ainda não conhece, é uma empresa do setor de papel e celulose, e um dos diferenciais da empresa é que ela tem uma estrutura totalmente verticalizada, ou seja, ela atua desde a plantação da árvore até a produção do seu produto final, que pode ser ali, no caso, celulose, ou ela pode estar atuando também com papéis ou com embalagens. Então ela consegue ver, né, onde está mais favorável para ela o mercado e ir direcionando a sua produção. Isso faz com que ela consiga, né, ser mais eficiente e mais rentável. Vale ressaltar também que a Klabin ela tem uma boa parte da sua receita dolarizada, tá? É claro que depende muito também ali de como que está a demanda, por exemplo, pela celulose, o preço da celulose, pois essa parte que ela costuma exportar. Código de negociação KLBN3, KLBN4 e KLBN11. Se você for investir, eu sugiro fortemente que você escolha a 4 ou a 11. Todas têm o tag along, mas a ação, a KLBN3, ela tem uma liquidez menor e além disso ela é mais cara, ela paga um yield mais baixo, tá? Então você tem a opção de escolher a 4 ou a 11. Quando a gente fala da KLBN11, é como se você estivesse comprando um pacote, equivalente a uma KLBN3 mais 4 KLBN4. Então, sempre que você compra uma KLBN11, é como se você estivesse comprando 5 ações ao todo. Se você for um pequeno investidor, for investir com poucos valores, né, pouco capital para poder estar investindo, talvez a 4 seja mais interessante para você, porque o preço dela ali, a cotação dela nominal é bem baixinha, então você consegue investir com valores baixos, tá? Aí você tem que avaliar o que você acha mais interessante, mas fique aí entre a 4 ou a 11. A 11 é que tem maior volume de negociação, maior liquidez. Mas para o pequeno investidor, a 4 também atende em relação à liquidez. Ela tem aí, conforme eu falei, né, 100% de tag along em todas as ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver, né, Klabin Irmãos S.A., né, a holding da família com 45% das ações ordinárias. Então são eles aí que mandam na empresa. Nós conseguimos ver também que ações em tesouraria, dá para ver, né, o free float na ação ordinária de 36%, enquanto as preferenciais têm 73% de free float. Ou seja, tem muito mais free float, liquidez para negociar quando a gente fala das preferenciais. Entrando aqui nos destaques financeiros da Klabin, o que está acontecendo? Nós conseguimos ver que ela teve uma queda no volume de vendas, ó, o volume de vendas caiu 5%. Não é uma queda exorbitante, tá? Uma queda normal, isso aí acontece. Receita líquida caiu 20%. A gente consegue ver que ela teve um volume de vendas menor, mas a receita caiu muito mais. E aí, quando a gente chega no EBITDA, o EBITDA caiu 41%. Aqui a gente consegue ver, né, que ela continua vendendo mais para o mercado interno do que para o mercado externo. Nós conseguimos ver também, né, que o percentual aqui da celulose aumentou nessa receita. Papéis e embalagens deu uma diminuída. Mas o mais interessante aqui é o seguinte, olha só o EBITDA. O EBITDA de papéis e embalagens saiu de 1,1 para 913.
Então não foi uma queda tão acentuada. Só que quando a gente olha para celulose, olha só, o EBITDA caiu de 1,2 bi para 439 milhões. Então aqui o problema está onde? Aqui, ó, celulose. Então, o que está acontecendo, né? Vamos falar da celulose. O volume de toneladas, olha só, ela aumentou, ela vendeu mais. Porém, quando a gente olha aqui, ó, fibra curta e fibra longa, são dois tipos de celulose diferentes, né? Fibra longa mais fluff, mais a fibra curta, nós conseguimos ver uma queda de 36% no preço da fibra curta e uma queda de 20% no preço da fibra longa mais fluff. Então é isso aqui que está acontecendo, porque quando você olha para o resultado, né, ocorreu o seguinte: o volume não caiu, na verdade, se a gente falar de celulose, o volume cresceu, mas no final das contas, a queda no preço, olha aqui, ó, preço líquido, foi tão acentuada que fez com que mesmo ela vendendo um pouquinho mais, o resultado viesse bem mais fraco. Então é por isso que nós conseguimos ver, né, a queda no EBITDA aqui de celulose e a queda geral, né, no EBITDA da empresa, beleza? E vale também ressaltar que no período teve uma apreciação do real frente ao dólar e para ela é melhor, né, principalmente quando a gente fala de celulose, a parte da celulose ele é melhor, o dólar mais alto frente ao real. Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores da Klabin, sempre reforçando aqui que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer construir uma carteira de investimentos vencedora para acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria e dentro desse programa eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. A única coisa que você vai precisar fazer é dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, é só clicar no primeiro link na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Cotação dia 27/10, KLBN4, ela estava R$ 4,41. Valor de mercado aproximadamente 25 bilhões. Então é uma empresa que já tem sim um porte relevante dentro da nossa bolsa de valores. Dívida líquida sobre EBITDA de 3,4 vezes. É uma dívida mais alta sim, tá? Geralmente eu considero até 3 vezes uma dívida equilibrada. Mas no caso da Klabin é uma empresa sim que costuma trabalhar com uma dívida mais alta, pois recorrentemente ela vem fazendo novos investimentos para expandir a sua capacidade produtiva. Liquidez corrente de 2,16, quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem R$ 2,16 no ativo circulante, ou seja, ela tem uma certa folga financeira. A Klabin, apesar dela trabalhar com uma dívida mais alta, ela tem uma dívida bem alongada, de forma que ela consiga rodar suas operações, fazer os seus investimentos, pagar dividendos e ao mesmo tempo ir pagando a dívida, ir amortizando a dívida. Dividend yield de 6,3% é um dividendo ok. Geralmente eu gosto de empresa com pelo menos 6% quando eu vou investir pensando em dividendos. Então é um dividendo ok. Um ROIC de 8% é um ROIC um pouco abaixo do que eu gosto, tá? O ROIC é um indicador de rentabilidade. Quanto mais elevado, melhor, mais a empresa está conseguindo gerar valor com base no capital que está sendo investido naquele negócio. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em ROIC, então 8% está um pouco abaixo do que eu gosto. E margem EBITDA de 33% é uma margem muito boa. Geralmente eu gosto de empresas com pelo menos 10% em margem, então 33% é uma margem EBITDA muito boa. Indicador de preço EV sobre EBITDA 7 vezes. Olhando para esse indicador, eu não vou falar que ela está muito barata, tem sim um certo desconto aqui, tá? Eu considero até 10 vezes um múltiplo de preço ok, quanto mais abaixo de 10, mais pode estar atrativo, mas também não vou falar que está barata, né? Eu considero um preço ok aí olhando para esse múltiplo de preço atual. Histórico do EBITDA. Aqui nós conseguimos ver, né, que a empresa tem um histórico crescente no EBITDA, isso aqui é muito bom, tá? A gente consegue ver a piora aqui que veio no resultado agora, né? Dá para ver uma piora considerável.
E conseguimos ver também em verde, essa parte que está em verde aqui é depreciação e amortização. Então a empresa, né, ela tem uma depreciação e amortização alta devido aos investimentos que ela sempre vem fazendo, e por isso que também é interessante a gente olhar pelo EBITDA e não ficar olhando muito pelo lucro líquido. Quando olhamos aqui o histórico de lucros e proventos, né, conseguimos ver que ela tem a constância sim de apresentar lucro, pagar dividendos, deu aqui alguns prejuízos, mas não quer dizer que o prejuízo e o resultado seja ruim, porque no caso da Klabin, em 2021 ela fez um ajuste na parte financeira, ela fez um hedge cambial, mas no ano de 2020, por exemplo, esse prejuízo aqui veio devido à variação cambial, que tem efeito não caixa. Então, por exemplo, o dólar subindo faz a variação cambial na dívida da empresa, que tem boa parte da dívida em dólar, fazer com que tenha essa variação e entre com um resultado financeiro bem negativo, fazendo com que a empresa apresente prejuízo, sendo que isso não tem um efeito caixa, pelo menos até o momento que a empresa tenha que pagar aquela dívida. Então, por isso a empresa ela fez o hedge para a gente ter uma visão um pouco mais assertiva do lucro da empresa, mas ainda assim é um negócio difícil de a gente analisar pelo lucro devido a essa questão do resultado financeiro, depreciação e amortização. Olhando pelo histórico de cotações, não tem muito o que dizer, né? Saiu de uma cotação baixinha lá atrás, centavos, já chegou a bater mais de R$5. Vale ressaltar que a Klabin, apesar de ser uma empresa que agrega valor a uma parte da sua produção, né, falando ali, por exemplo, de embalagens, ela fica dependente, de certa forma, a variação da commodity. Então ela tende a ser uma empresa cíclica, que depende ali da celulose, dos preços da celulose, conforme eu mostrei aqui no resultado, mas ainda assim ela consegue apresentar um histórico de cotações sem tantas oscilações. Então ela consegue, né, através dessa estratégia dela vertical, capturar mais valor para seus acionistas e diminuir um pouco dessa volatilidade nas cotações a longo prazo. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Klabin desde 2016 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está gostando desse conteúdo, chegou aqui até agora, não esqueça de deixar o like, beleza? Vamos lá, receita crescendo todos os anos, agora deu uma patinada. O EBITDA estava crescendo forte, agora deu uma patinada. O lucro líquido também patinou. Olhando para margens, a gente consegue ver uma certa oscilação, mas sempre rodando ali 30% ou mais a margem EBITDA, o que é uma margem muito boa, tá? Quando a gente fala da margem líquida, olha só, prejuízo, 1%, aí de repente está 35%, aí depois está 15%. Então não adianta muito você ficar olhando para o lucro da Klabin, né? Porque eu já comentei, né, nesse slide anterior, devido ao resultado financeiro, devido à depreciação e amortização. O correto é você analisar ela pelo EBITDA. A gente consegue ver que apesar da piora, o EBITDA saiu de 2 bilhões, né, para aproximadamente 6 bilhões, um crescimento muito bom aí nos últimos anos. A dívida sempre alta, né? Então, assim, não é algo, poxa, a empresa está com a dívida alta e agora a empresa ficou ruim, não. Ela sempre trabalhou com a dívida mais alta, né? A gente consegue ver que a dívida líquida saiu de 12 para 20 bilhões. Isso aqui, vou falar que é bom. Não é bom. Bom não é bom. Mas o EBITDA está acompanhando, o EBITDA saiu de 2 para 6. Então, se a empresa vai se alavancando e o seu resultado operacional vai crescendo, ela toma dívida justamente para isso. Tá tudo normal, faz parte. Contando, né, que ela consiga fazer o giro das suas operações, fazer os seus investimentos, pagar os dividendos, tá tudo tranquilo. O problema é quando essa dívida começa a sufocar muito o resultado da empresa, beleza? E aí, olhando o fluxo de caixa operacional, nós conseguimos ver, né, que a empresa demanda vem investindo bastante em CAPEX, olha só, nos últimos anos, em média, quase 6 bilhões de investimento em CAPEX. O fluxo de caixa operacional também cresceu bastante, olha só, rodava perto de 2 bilhões, agora rodando perto de 6, 7, 8 bilhões. Então ela teve um crescimento muito bom aqui no seu fluxo de caixa operacional, devido, né, também aos investimentos que ela vem fazendo aí nos últimos anos para expandir as suas operações. Vale ressaltar, né, que a segunda máquina do projeto Puma 2 entrou em operação, está em ramp-up para ir crescendo a sua produção. Isso vai fazer com que ela tenha um aumento ali na sua produção, principalmente falando no segmento de papéis. Ela vai dar essa expandida aí na sua produção e ela consegue gerar caixa livre, né? A parte boa é essa, né, que apesar de todos os investimentos, ela vem gerando sim caixa livre, ou seja,
ela consegue gerar caixa de forma que ela consiga cobrir os seus investimentos e sobra caixa livre. Esse aqui é um ponto positivo aí para a empresa. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a Klabin? Bom, é uma empresa que eu gosto, tá? Ela tem uma margem bem interessante, tem essa característica, né, que através da dívida ela consegue crescer e ao mesmo tempo remunerar os seus acionistas com bons dividendos. É claro que tem período que ela paga menos, tem período que paga mais, mas consegue sim, né, pagar um dividendo interessante, tem uma boa rentabilidade, consegue fazer essa gestão da dívida, né, de forma muito eficiente, gera caixa de forma que ela consiga cobrir os seus investimentos, mas é claro que vale ressaltar isso aqui, né, ela depende da commodity. O resultado agora veio fraco? Veio fraco. Por quê? Devido à questão da celulose em queda. Então, se você for investir nesse tipo de ativo, você tem que saber o que você está fazendo, né? É um ativo um pouco mais cíclico, tem que ter uma parcela ali, né, na sua carteira, de preferência um pouco mais controlada, né, para você não ficar com uma posição muito grande, porque se vier um ciclo ruim, na hora que ela vai estar em queda, o resultado vai estar piorando, ela vai estar em queda, e aí é um momento, de repente, de você estar comprando mais ações. Se você tem uma posição grande, você vai ficar preocupado e talvez você vai acabar tomando prejuízo vendendo as ações. Então, assim, não é dos ativos mais simples para você poder estar investindo, tá? A empresa que tem uma análise um pouco mais complicada, tem essa questão de ser mais cíclica. Se você é iniciante, eu não recomendo que você invista nesse tipo de ativo. Acho que é um ativo mais para quem já tem uma certa expertise aqui na hora de analisar, para poder pensar em estar investindo. Ou seja, a empresa não é ruim, mas você tem que saber como você vai colocar o ativo em carteira e tomar cuidado com preço, tá? Porque se pagar caro, também a chance de dar ruim é grande, beleza? Então eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilha com seu amigo aí que tá pensando, que já investe na Klabin, que tá preocupado com os resultados, e deixa aqui para mim nos comentários se ficou alguma dúvida. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.